Bem, finalmente, né, a Procuradoria-Geral da República está citando nominalmente o patriarca do golpe, né? Se a tentativa de golpe é um patriarca, esse é Jair Bolsonaro. Né? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabia disso. Bolsonaro nunca escondeu, né, o seu desejo de golpear a República caso perdesse as eleições. Ele deixou isso bem claro. O que acontece é que na última hora ele não conseguiu isso não foi possível, a correlação de forças que ele obteve não conseguiu, e aí ele fugiu para os Estados Unidos. Por quê? Primeiro, com medo de ser responsabilizado exatamente por conta de ações como a de 8 de agosto. Segundo, com medo de ser preso. E terceiro, para não passar a faixa para o Lula também. Né? Agora, o que acontece é que, finalmente, Augusto Aras, que foi o fiel escudeiro de Jair Bolsonaro durante tanto e tanto tempo, né, que protegeu Jair Bolsonaro em meio à pandemia, o que acabou contribuindo para a gente chegar a quase 700 mil mortos, né, que impediu, porque se Bolsonaro tivesse sido freado, a história dos vivos e mortos do Brasil teria sido diferente. Né? Só que agora, com o rei caído, né, ou seja, sem Bolsonaro no poder, né, Aras, né, ele faz um pedido que é correto. Agora, convenhamos, né, ele usa como elemento esse vídeo, né, que é um vídeo questionando o resultado da eleição, né? E que isso é o mínimo, é pequeno, porque o que a gente tem uma quantidade muito grande de evidências postadas, veiculadas por Bolsonaro em suas redes sociais, nas redes sociais de seus filhos, nas redes sociais que são controladas pelo Carlos Bolsonaro, que controla as redes do pai. A gente tem uma quantidade muito grande de material, discursos no cercadinho, discursos nas eleições. A gente tem uma quantidade muito grande de provas mostrando a intenção golpista de Bolsonaro. Temos uma quantidade muito grande de provas de Bolsonaro mantendo, né, mantendo excitados acampamentos golpistas ao longo do tempo. Você vai pegar os discursos, mesmo as falas para ele tomava cuidado para não ser explícito, mas estava lá, ele mantinha, ele fomentava a manutenção daqueles acampamentos de caráter golpista, né? Outros assessores dele, o Braga Neto, falou, não, calma, vocês vão ver. Gente, ninguém desmobilizou nada, pelo contrário, ficaram incendiando. Se tem um responsável pelo 8 de agosto, esse é Jair Messias Bolsonaro. Eu vi sobre isso na minha coluna hoje, né, que o Anderson Torres, que foi ministro da Segurança do Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, e depois secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que está no meio desse furdúncio todo, afinal de contas, ele mudou, né, mudou a estrutura do policiamento do Distrito Federal e viajou, né, então ele teve a sua prisão decretada, né, no mínimo por omissão, né? Ele, na verdade, era o homem forte do governo Jair Bolsonaro, o Anderson Torres. E de homem forte, ele pode estar virado agora um homem-bomba para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque se há alguém que sabe quais foram os atos golpistas, que conversou com o Bolsonaro, que discutiu com o Bolsonaro, quais eram as possibilidades golpistas, né, para o presidente da República, é Anderson Torres. Né? Não só isso, Anderson Torres fez uma série de favores, né, para o bolsonarismo durante a eleição. Primeiro que ele ocupou esse lugar exatamente para proteger o presidente e a sua família. Lembrando que a Polícia Federal tem uma série de ações de investigação que envolvem Jair Bolsonaro, como próprio questões da pandemia, e o Ministério da Justiça controla a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, ele no dia da eleição, como a gente estava comentando aqui, no segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal, que está sob o seu comando, né, o Silvinei Vasquez, que era diretor, era comandado dele, eles bloquearam rodovias, criaram postos de controle nas rodovias, dizendo que iam fazer uma espécie de blitz, mas na prática estava atrapalhando a vida, principalmente de eleitores do Nordeste, que iam para os lugares de votação, né, ou seja, uma atitude golpista. Depois, protegeram, né, golpistas que bloquearam estradas em todo o país depois do 30 de outubro por não aceitar a eleição. Não só não tiraram, como você tinha cenas de policiais federais confraternizando com golpistas. Né? Depois o próprio já Anderson Torres entra nessa história de sola na prática, se omitir, a polícia do DF se omitiu. Aquela situação terrorista que houve na Praça dos Três Poderes, com a depredação do Congresso, do Planalto, do STF, por conta da omissão do Anderson Torres. Depois disso, o que acontece? Descobre-se um documento de caráter golpista,
Dentro do armário do homem, ele dá uma justificativa que ofende a nossa inteligência, do tipo, eu recebi e ia jogar fora. Aham. Senta lá, não é? Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Então, na verdade, o que acontece? Se há uma pessoa que sabe como foi discutido o golpe e como tentou contribuir para essa situação de desestabilização da República, foi Anderson Torres. Agora, Anderson Torres, o Diego, ele não faz isso sozinho, porque ele não era o principal beneficiado dessas ações todas, né? O Anderson Torres, o principal beneficiado é Jair Messias Bolsonaro. Nesse sentido, e considerando que Anderson Torres é um delegado da Polícia Federal, um delegado de carreira, tem uma vida pela frente, né? E considerando que Jair Bolsonaro é super craque em abandonar aliados na beira da estrada, como diria Gustavo Bebiano, que Deus o tenha, como diria o general Santos Cruz, né? Todo mundo que foi abandonado por Bolsonaro na beira da estrada, né? E por mais que ele tenha sido fiel, o Torres, à família Bolsonaro, ele pode ser abandonado a qualquer momento, né? E ele está com a prisão decretada. A pergunta é, será que naquele momento, no silêncio da prisão, na solidão da sua cela, ele não vai poder refletir, né, se sentir que foi abandonado pelo núcleo duro do bolsonarismo, por empresários que financiaram o golpe, pelos correligionários que não querem se contaminar com o contato dele, ele é do União Brasil, vamos lembrar, né, que foi abandonado pela família que tanto ajudou? Será que ele não poderia delatar? E se ele delatar, Diego, só para terminar, se ele delatar, muita coisa vai poder se encaixar, né? Como disse o professor Campilongo aqui na nossa conversa, né? Você tem muitos elementos que conectam Bolsonaro, colocam Bolsonaro sob suspeita. Talvez Anderson Torres consiga costurar tudo isso e envolver Bolsonaro de uma forma que ele pode ou se tornar inelegível, porque isso pode ajudar nos processos que estão correndo no Tribunal Superior Eleitoral, ou ele pode sofrer um processo criminal e no horizonte para a cadeia. Muito difícil a gente dizer o que está por trás disso. Uma coisa me parece certa, né? Diante da apreensão deste decreto de estado de defesa, enfim, é que nós estivemos a uma distância muito pequena de um golpe de Estado. A tentativa já tinha elementos mais do que suficientes para a gente tipificar esta tentativa de golpe de Estado. Este documento é mais um elemento, um conjunto de indícios que formam um corpo robusto, probatório. Mas o que está por trás disso? Por que será que este golpe não aconteceu? Muito possivelmente, também no campo da especulação, nós não podemos fazer mais do que especular, levantar hipóteses a respeito disso. Muito possivelmente, nós tivemos no interior das Forças Armadas divisões, né? E uma maioria que, afinal, prevaleceu com juízo, com bom senso e com um mínimo de apego à legalidade, recusou-se a embarcar na ideia do golpe. É uma hipótese. Se isto aconteceu, eu não tenho elementos para comprovar esta avaliação. Mas é possível que se tenha esta impressão. Afinal de contas, foi o que prevaleceu. Qual